de olhos vermelhos! Levante-se, poderoso Kai Liu Jin! Engrenagem anti-Vôlei! Soldado do Lustro Negro! Apareça! Dragão definitivo de olhos azuis! Salve pro Forfazão Bolado. Muito obrigado, Paulo. Valeu, mano. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Silas. No último regional que teve aqui no Rio de Janeiro, no dia 16 de março, eu fiquei no top 8 do regional, fiquei em 7º lugar. Como vocês podem ver, usando o Branded. Como não é um deck tão comum de se ver em pleno 2025 em meta de Malice, Rizal e Fiendsmith, eu achei legal compartilhar um pouco do deck e um pouco das ideias que eu tive, tá? Então, toda vez que alguém me pergunta sobre o Branded, eu sempre apresento ele em cartas que o Branded usa para jogar e cartas de Branded propriamente ditas. Então, eu vou fazer aqui rapidinho, porque não tem muito mistério, mas eu queria fazer pequenos comentários sobre algumas escolhas que eu fiz para enfrentar decks de dragão. E que, já adianto, deu certo, porque eu não enfrentei nenhum Malice, nem o Rizal, eu enfrentei 4 decks de dragão em sequência. E eu não posso mentir para vocês, isso foi uma coisa muito legal, porque aí eu consegui topar, porque eu tenho certeza que se eu enfrentasse, por exemplo, um Malice, um Rizal, eu provavelmente não conseguiria esse top. Então, eu tive uma sorte nas partidas de ter enfrentado decks de dragão, porque esse deck aqui, ele naturalmente é um predador de dragões. E eu vou exibir para vocês o porquê. Então, eu vou começar pelos monstros, pelas cartas que são mais óbvias e as quantidades no mundo, que são 3 Alubres, 3 Aldais, 3 Albions, tá? Então, isso aqui não se discute, isso aqui não se debate. A Luber, eu não preciso explicar para vocês. Se você está assistindo isso aqui, você tem uma noção básica. Isso aqui também. Essa carta, normalmente, as pessoas rodam uma. Já vi gente que não roda. Gosto muito dela porque ela é um Upstart Goblin sobre efeito de drogas para esse deck. Porque ela dá foolish nas coisas do deck para o cemitério para você conseguir reciclar depois. Então, pelo amor de Deus, usem 3 cópias. O que geralmente se discute é se você tem que usar 3 Queens, 3 Cartésias, 2 Cartésias, 2 Queens. Eu resolvi rodar 2 e não senti falta da terceira em nenhum momento. Seja porque eu estava com muita sorte abrindo com muita Cartésia, seja porque eu tinha muita Fusion Duplication, que acessa a Cartésia. Mas eu queria acessar muito Super Poly e o Falafel Bias e a Fusion Deployment. Então eu precisei rodar. Esse deck tem 51 cartas, então por conta disso que um dos cortes que eu fiz foi isso aqui, foi não rodar 3-3. Foi rodar 2-2 e eu não senti particularmente diferença nenhuma, tá? Nessas quantidades 2-2. E aí nos bichais, rodei um pouquinho mais gordo do que normalmente eu rodo, que normalmente só rodo Sauronir e Luberion. Dessa vez eu estou rodando, na verdade, 2 Sauronir e um Magna. E isso foi fundamental, por exemplo, no meu matchup contra o Voiceless, porque eu tinha Magna, aí Magna tirou uma mudinha, a gente buscou o Sauronir, que tirou a outra mudinha, e isso me garantiu a vitória. E aí os one-offzinhos, que são Mercúrio, Kit, Tragedy e Ad Lipton. Já vi gente... Normalmente as pessoas rodam 2-3, mas eu acho, como eu não tenho muito bichal, a Lord of Darkness, eu acho que isso aqui é um peso muito morto. Kit obrigatório para reciclar a Branda de Fusion da pilha de banidos, porque, spoiler, eu vou banir a Branda de Fusion na primeira oportunidade. Tragedy, buscador universal do deck. E o Ad Lipton, normalmente as pessoas não gostam muito, mas eu adoro essa carta para usar como alvo de Branded in Red, para fazer Guardião Quimera e lupar Mirror Jade. Eu gosto muito dessa carta. Essa carta nunca ficou pesada. E as pessoas esquecem que o efeito dele triga se ele é usado como matéria de fusão na mão do campo. Então, assim, eu usei ele como matéria da minha mão com a Cartésia. Então, isso foi excelente, que aí eu pude lupar a Mirror Jade sem a necessidade de acessar a Branded in Red. E aí, de magia e armadilha, vou fazer primeiro um comentário rapidinho, porque o restante é bem genérico. Em nenhum momento a Retribution foi setada e ativada. Ela sempre foi enviada para o cemitério para reciclar coisa de lá. Essa carta foi um dos MVPs do deck. Porque o que ela faz? Ela reborna 10 pela fusão do cemitério, invoca no campo, e se eu quiser eu faço uma fusão, ele dá uma pseudo super poly. Mas ele bane os materiais de qualquer lado do campo. Eu ativei isso aqui contra 3 dos 4 decks de dragão que eu enfrentei. E eu limpei o campo do cara. Não só limpei, eu bani os dragões brancos. Fiz um caos. E o caos foi e destruiu mais 2 cartas. Então essa carta aqui
junto do Super Poly, que tá aqui, foram os MVPs do deck. Tá? Porque Super Poly também fazia a mesma coisa. Eu dava Super Poly no campo do oponente de dragão, tirava os dragões, virava um caos que destruía mais duas. Então, essas cartas aqui se tornavam -4 imediato no oponente. E o oponente simplesmente ficava de xereca, porque assim, ele não espera. É no susto que eu dava isso aqui. Essas cartas aqui, zero arrependimento de ter usado elas. E as outras cartas de Branded são bem genéricas, não tem nem discussão, que são Opening, 2 High Spirits, uma Lost in Head. Não senti pesada, porque ela voltava na minha mão na end phase do oponente, e eu tava usando como... Isso aconteceu tipo, em todos os jogos, sem exceção. De tipo, essa carta não... Eu achei que ela ia ficar pesada, ela não ficou, porque ela tava voltando pra minha mão pra virar comida de descarte pros combos. Tá? Então, isso aqui é o que eu uso de Branded. Óbvio que existe, óbvio. Fiz separado porque eu quero fazer um comentário. Óbvio que tem Branded Fusion no deck. Óbvio. Mas eu separei porque eu queria fazer isso aqui. Comentar isso aqui. Isso aqui, não vou dizer que é Branded Fusion 2.0. Porque no turno 2 eu não tenho push. Se eu tomar Ash Block na Branded Fusion. Eu vou chamar ela de Branded Fusion 1.5. Porque no turno 1 ela é espetacular. Que como eu acesso Maximus, eu consigo invocar o Maximus e fazer com que o Maximus mande cartas do easter egg pro cemitério e eu consiga basicamente fazer a mesma endboard no turno do oponente. A mesma endboard que eu faria se eu tivesse ativado a Branded Fusion. Então, no turno 1, essa carta era fenomenal. Aconteceu 2 vezes de eu conseguir acessar a Branded Fusion, tomei este Blossom, eu tinha Nadir. Nadir se converteu em Maximus, que se converteu enviando pro cemitério. A depender do que eu já tinha, Hindbrum, Lubellion, Albion, quer dizer, para reciclar, Titaniclad para rotacionar Queen. Então, assim, óbvio que o deck tem Branded Fusion, mas eu só separei porque eu queria dizer que, assim, essa carta foi fenomenal no deck. Fenomenal, fenomenal. Eu sempre vou rodar ela. Sempre vou rodar ela, sem exceção. Tá? E aí agora só tem cartinhas que não são de Branded, mas que o Branded usa para funcionar. Trio de Trust, obrigatório para buscar engine. Isso aqui não tem discussão. 2 Talents para olhar sempre a mão do oponente, tirar a mão, secar. Boom! Trust estava basicamente buscando Branded Fusion, Talents e Fusion Duplication, tá? Obrigatórios. Essas quantidades você pode questionar. Isso aqui não. Essas quantidades você não consegue questionar. E aí o restante é bem genérico. Foi 3 Fusion Deployment, uma Kalias. Fusion Deployment foi bem legal, porque contra o Dragão Branco eu invocava o Albaz e nem ativava efeito. Porque o Albaz nem precisa descartar uma carta, ele consegue tirar o campo inteiro no Albalenatus. Daí foi 3. E aí, como eu já apresentei para vocês, 3 Super Poly, 3 Droplets. Droplet foi legal porque eu tirei o alvo de muita coisa. Quando o cara dava Drill Beam no meu Aluber e na minha Cartésia, principalmente. O cara fez isso e eu Droplet no susto. Várias vezes. E a Super Poly foi, sinceramente, eu teria perdido se eu não tivesse ela. De todas as cartas aqui, se eu não tivesse ela, eu teria perdido. Daí eu vou apresentar o extra deck para vocês, mas não tem muito mistério. As coisas de Brand são um Hindbrum, Titaniclad, um Lubellion, uma Jade, 2 Albions, Albalenatus e a carta que não é Branded, mas deveria, o Caos. Isso aqui não tem muito o que falar. O que eu quero fazer de comentário é que eu senti muita falta disso aqui, da segunda cópia, tá? Muita falta mesmo. Os caras achavam que eu tinha uma segunda cópia e desistiam porque achavam que eu tinha uma segunda cópia e eu não tinha. Eu tenho que ter, eu tenho que arranjar um jeito de botar. Agora, esses 2 aqui são MVP. A Albalenatus faz contato de fusão usando Final Phobais e todo e qualquer dragão que eu quiser em qualquer lado do campo. Como na Initiachain, eu tiro qualquer coisa, sem intrigar efeito. Caos é o alvo de Super Poly. Na invocação, ele vai destruir 2 cartas dando alvo. Então, é muito boa. É tão boa que o material dela, como é Luz e Trevas, quando eu queria reciclar alguma coisa do meu cemitério, eu conseguia fazer ele. Aí conseguia para fazer o Caos, ainda assim destruindo 2 e reciclando carta. Então, Caos aí, MVP. As outras fusões são Proskenion, Quaerites,
Dusk, Guardião Quimera, Dragostapera e uma Garura. Garura é alvo de Super Pole. Dusk, isso aqui não tem discussão. O que a gente discute é o Proscanion, né? Eu pensei que eu ia enfrentar a Ryzel, e no Ryzel eu consigo rebornar o Detonator do oponente, né? Nunca, como eu não enfrentei Ryzel, isso aqui nunca aconteceu. E aí o side deck, besteirinha, foi uma pena os Board Breakers, uma pena da Arpia do Tempestade de Relâmpago, Exceeding Core, Artifact Sanctum, Barreira Dimensional, 3 Lanceias, Drawzinho e o Masquerade. Masquerade pro tempo. Aconteceu 2 vezes de eu ir pro tempo e ganhar no tempo por causa do Masquerade. Então, assim, tem que pensar no tempo também nessas situações. E é isso, deck. Os comentários que eu queria fazer eu já fiz, que foi... Eu dei uma sorte muito grande nas partidas, né? De enfrentar bastante deck de dragão. Principalmente nas 4 últimas rodadas, né? Que foram decisivas para topar. O deck não bricou dessa maneira que eu fiz. Talvez tenha sido sorte também. Até quando eu bricava, eu conseguia, aspas, desbricar, porque aconteceu de eu, aspas, bricar 2 vezes contra o Dragão Branco. Mas eu tinha um Farafobás. Eu setei o Farafobás. O oponente ficava em desespero, ativava Seals, ativava tudo. E aí eu, beleza, eu tenho uma Trush aqui que não ia ativar nunca. Aí eu ativava a Trush. E se passasse ou não, não tem problema, porque o Farafobás já estava setado. Tirava tudo do campo para virar um Alba Lenatus. Então, foi um regional muito legal, foi um regional de 93 ou 97 pessoas, alguma coisa do tipo. Foi meu primeiro top em regional, indo há 3 anos em regionais. 2 anos a regionais. Então, assim, fiquei muito feliz com o meu deck favorito, com o meu deck pet. E vou agradecer aos meus amigos de treino, em especial o Gustavo, que eu troco muita ideia de meta com ele. Ao Lousada, que eu também troco muita ideia de meta com ele. E agradecer a toda a galera de São Gonçalo e do Forfanzão da Baixada Fluminense, que ficou lá torcendo por mim, principalmente nas 2 últimas mesas, e gritou. O primeiro lugar só bateram palmas. Quando chegou em mim, foi um estardalhaço. Aquele lugar quase foi derrubado de tanto barulho que fizeram quando anunciaram que eu estava em 7º lugar. Então, agradecimentos a todos e tchau, tchau.